Muito bem, então, senhoras e senhores, estamos aí, 24 de agosto de 2022. Hoje completamos uma efeméride. Com certeza vocês também não sabem, seus ignorantes. Hoje, 24 de agosto, fazem 450 anos da noite de São Bartolomeu. 24 de agosto de 1572. Que noitinha boa aquela, hein? Uma noitinha Foi uma sangrenta. semana. Uma noitinha sangrenta. Foi uma noitinha agitada. Estamos com a ausência aí da nossa colega Amanda, a filhinha do papai. A filhinha do papai até agora ainda não entrou, senhoras e senhores. Mas estamos aí com o Babu, o nosso iconoclasta. Para deixar gravado aqui que ele disse que Jesus é espírito de segunda ordem, senhoras e senhores. Com certeza, é o inferno, é o umbral direto, senhoras e senhores. Não escapa. Estou aqui numa reconstituição de uma domus romana de Pompeia, senhoras e senhores. Com certeza era a minha casa lá em Pompeia, eu que era um altíssimo magistrado do Império, com certeza essa era a minha casa. E estamos aí com Jorginho, aquele que leu hoje no jornal que basta um elétricozinho para ele dar uma melhorada na sua memória. Então é agora toda noite ele enfia o dedo na tomada, porque ele viu na reportagem da Folha de São Paulo que estímulos elétricos fazem melhorar a memória de pessoas idosas. Então, com certeza, ele agora, toda noite, vai enfiar o dedo na tomada, senhoras e senhores. Vamos lá. Vamos, todo mundo se achado aí? 954. Vamos lá. Todo mundo achado aí? Se acharam? Estamos no capítulo 1, penalidades e prazeres terrenos, a parte de suicídio. Desgosto da vida e suicídio. 954. Uma imprudência que compromete a vida sem necessidade é repreensível? Não existe culpabilidade se não há intenção ou consciência positiva de fazer o mal. Ou seja, quando não tem intenção, não tem aquela consciência positiva, sabe o que está fazendo. Não, mas aí que tá. Aí há controvérsias. Porque aí vai uma pergunta. Quando isso aqui foi perguntado, olha bem, uma imprudência que compromete a vida sem necessidade é repreensível? Não há culpabilidade quando não há intenção ou consciência positiva de fazer o mal. Beleza. Vamos dizer assim, ó, você vai, faz aquela viagem de turismo, vai naquela torre lá, lá de Dubai, não, lá de Bali, né? Lá na Indonésia, que tem aquela torre imensa de mais de 400 metros de altura, e tem aquela bola onde os caras saem pela janelinha e segura naquela coisinha ali para poder desafiar o medo de altura. Se o cara se coloca ali e aquela hastezinha arrebenta e ele cai, não é um suicídio, porque aquilo ali é mais que uma imprudência. O cara se colocou numa situação de perigo sem necessidade. Não, mas não tem intenção. A intenção dele não é suicidar. Não, mas é imprudência. Você se, digamos, é a mesma coisa que você pular daquele base jump por esporte. Mas aí que tá, Jorge. Mas aí, o que a pessoa tá crendo que aquele negócio foi feito para segurar um peso, tanto o bungee jump como esse negócio que você falou. Ela não fez o negócio por maldade. Ela queria fazer, então não tem culpabilidade disso aí. A intenção dela, eu vou fazer isso aqui torcendo pro negócio estourar.
Cara, aqui... olha, eu leio isso aqui, eu sempre fico pensando nesse tipo de esportividade sem necessidade que nós fazemos por puro exibicionismo, coisas realmente hoje que é mais moda, que coloca o corpo num perigo sem necessidade. Digamos assim, por exemplo, você é um Sherpa, trabalha lá no Himalaia. Aí o cara chega assim e paga uma excursão para subir o Himalaia, o cara nem alpinista é, não está preparado, mas é o orgulho que ele tem, consegue pagar. Aí o cara vai lá e morre. Não é uma imprudência? Não é um pouco de suicídio você se colocar numa situação onde o seu corpo não está preparado, onde você não precisa estar sem necessidade de trabalho? O que eu falei? Pode ser imprudência, mas não é suicídio, Jorge. A intenção do cara não é se matar. É aquilo que eu falei para você, é aquela ideia de o André Luiz é suicida involuntário. Tira essa ideia. A gente vai estudar ainda. Que nem eu falei no nosso encontro, o que são livros espírita, Kardec fala assim, tudo que o livro espírita, são alguns conceitos, não é tudo que a pessoa fala que está no livro de André Luiz que é espiritismo. Então esse negócio de suicídio involuntário, ao pé da letra, não existe muito bem, vamos falar assim. O cara foi participar do negócio, ele não foi participar, ele achava que na sã consciência dele, por algum motivo, orgulho, alguma coisa, ele aguentava fazer. A gente está supondo esse caso aí. A gente não pode trabalhar com suposição também, conjectura. Mas se ele morreu, não era uma coisa prevista para ele morrer. Então... Também eu vejo isso, que a fatalidade da morte não é uma circunstância, vai morrer dele específica, mas digamos assim, de um gênero de situação. Agora, você se coloca numa situação onde você pode ou não acelerar sem ganho, sem nenhum fruto positivo para a sociedade. Por exemplo, você é do Corpo de Bombeiros. Você vê que tem um prédio em chamas, aí você vai ao encontro de salvar uma pessoa e a sua corda arrebenta. Aí é uma situação talvez, de gênero, de circunstância. Você se colocou. Agora, o cordão arrebenta. Mas aí a culpa não é dele, Jorge, é do material. Ele vai crendo que aquele negócio tem estudo para o material, fala assim, esse material aguenta tanto peso. Se arrebentou, não pode ser uma culpa dele, por mais que ele se tenha colocado nessa situação de perigo, assim. Aí qualquer coisa, tipo assim, a mesma coisa, vou atravessar a rua. Eu vou atravessar a rua, vem um cara, fogo final vermelho. Mas, o Babu, eu fico pensando muito o seguinte, eu sei que na Dutra tem uma passarela, tudo bem? Tem uma passarela. Ela fica 100 metros além, não é tão distante para mim. Mas eu prefiro me arriscar atravessando aqui, que é mais rápido. Quer dizer, eu me coloco em risco sem necessidade, porque há uma condição. Agora, se não existisse passarela, o culpado, o responsável pela morte acidental, nesse sentido, que eu tive que me arriscar, do sistema, de quem deveria ter feito uma passarela e pensado nisso. Mas antigamente não tinha passarela, Jorge. Também não tinha uma Dutra. Claro que tinha. A Dutra ficou muitos anos sem passarela, depois que foram vendo a necessidade de criar passarela e tudo. Então a gente não pode ficar cravando, julgando, isso, aquilo. A gente vai melhorando conforme, que nem antigamente, as pessoas que construíram os primeiros arranha-céus em 1930 não tinha segurança nenhuma para ficar trabalhando lá em cima, não. Sim, Babu, concordo contigo, mas a consciência dos empregadores, por exemplo, assim, aqueles donos de empresas de mineração de carvão, Ô, Jorge, do século XX, tudo bem, mas eles sabiam da necessidade, daí nascem os sindicatos. Quer dizer, a pessoa que tem mais condição, mais responsável é por colaborar. Sim, Jorge, mas aí você tinha que começar a inventar produtos de EPI,
Se esperasse, não vamos construir mais nada, vamos esperar construir os produtos de equipamento de proteção individual, a gente não evoluía. A gente ia cruzar o braço. Então a gente não pode julgar com a moral que a gente tem hoje, com o conhecimento que a gente tem hoje das coisas passadas. Claudinho, diz aí, você que é o nosso terceira opinião. O que ele dá a entender aqui é que não existe suicídio culposo. Só é suicídio quando você tem a intenção de se matar. O fato de você ser imprudente e ter abreviado a sua vida, isso que eu estava até tentando ver aqui, se eu achava alguma outra coisa falando disso, mas você ter abreviado a sua vida, obviamente que foi, vamos dizer assim, você vai ter algum tipo de responsabilidade pelo fato de não ter cumprido o prazo que você tinha que cumprir aqui na Terra. Então você tinha que cumprir 50 anos, você tinha que cumprir 80 anos. Por imprudência você abreviou isso, não significa um suicídio, mas obviamente vai ter algum peso na sua consciência futuramente, porque você deixou de realizar outras coisas que você tinha que realizar por causa de imprudência, mas não é um suicídio, é o que ele está dando a entender aqui. Eu posso, tipo assim, nessa vida, vou lá brincar no bungee jump, sem querer a corda na minha vez arrebenta. Não era uma coisa esperada. Eu posso vir é só suposição, eu posso vir na outra vida, tipo assim, com receio de altura, mas não como tipo assim, um freio, assim, não quero mais brincar com altura. Então não é um suicídio. Por isso que eu pensei, esse negócio de suicídio involuntário que cai na mente por causa de obras espíritas, isso é uma devastação de vez em quando, cara, porque gruda na cabeça e a pessoa, se for assim, todo mundo que a gente já falou, todo mundo é um suicida involuntário. Todo mundo que não pratica exercício, todo mundo que não faz nada, é um suicídio involuntário. Então não existe realmente, como o Claudinho falou assim, não existe um suicídio sem querer. Não pode falar que a pessoa é suicida sem querer. Não, mas aí é que tá. O que eu entendo nas obras, e como o Cláudio falou, é o seguinte: não existe suicídio culposo, mas existe a condição de gravidade quando é imperícia, imprudência e omissão, ou mas aí, Jorge, digamos assim, total falta de consciência. Mas aí você pode fazer a pessoa que nem a gente falou do bungee jump, só porque ela pular é uma coisa segura. Porque é a mesma coisa que você voar de avião. Se o avião cair, esquece. É um ou outro que sobrevive ainda. Você não tem controle dessas coisas. Você, por mais que faça manutenções, alguma coisa, pode dar errado. É a mesma coisa do bungee jump. É uma coisa segura que se pode praticar. Mas aí se arrebenta a corda por algum problema técnico, não é problema da pessoa, é a mesma coisa voar de avião. Se acontece alguma coisa lá, é uma pane mecânica que deu lá no ar, lá, não é por imperícia, por falta de combustível, alguma coisa, por negligência, que nem a gente viu da Chapecoense, a gente não vai voar de avião também, a gente vai falar assim, não, eu vou subir aqui, pode acontecer alguma coisa, suicídio. Não sei. Gente, olha, vamos deixar então para a gente discutir mais sobre isso, porque eu acho que é um bom assunto. Porque quando você estava falando sobre isso, e o Claudinho também, me lembrou bem aquela situação do seguinte, daquele ministro do STF que morreu aqui, ou em Caraguá, ou Paraty, que ele ia pousar de avião, e o piloto falou para ele, olha, não há muita condição, mas tenta assim mesmo. O cara tentou 3 vezes. Não tinha condições de pousar por causa do tempo, e na 4ª vez que ele tentou, o avião caiu, morreu ele. Acho que no tempo da Lava Jato, aquele não sei o que lá, não sei se o seu Claudinho lembra disso. Ou seja, eu insisto numa condição de imprudência, quando tudo me mostra que aquilo é um perigo, para mim é um suicídio culposo, cara. Você se coloca numa situação
aonde a sua vida... Mas, ô Jorge, voltando aqui, ó, não existe culpabilidade se não há intenção. A intenção, não, ele pode ser negligente, mas a intenção dele não é morrer. Esse que é o grande... Você está querendo dar murro em ponta de faca, porque ó, não existe culpabilidade se não há intenção. A intenção do cara não era se matar, por mais que fosse um risco, ele não, a ideia dele não é se matar. É porque se for pensar assim, hoje a gente sair de casa já é um risco, a gente já está comendo, passando, a gente pode atravessar a rua, vem um louco e atropela e te mata. É, por isso que eu estou falando. Então isso não pode ser considerado suicídio. É muito aquele negócio de suicídio involuntário, colocar vida em perigo. Ele tá aqui, ó, não existe culpabilidade se não há intenção. Se a pessoa não está fazendo aqui com a intenção de se matar, não tem suicídio. E a mesma coisa, ó, consciência positiva de fazer o mal. Nem o ministro e nem o piloto queria fazer mal um pro outro. Ah, não, tenta pousar. Não era questão de fazer mal ou tentativa de suicídio. Eles estavam tentando, pode... Ah, foram meio cabeça de bagre? Pode ser, mas não é um suicídio nem... Ah, vamos fazer isso para gente, todo mundo se matar aqui ou matar alguém ali. Vá, Claudinho. 955. As mulheres que, em certos países, se queimam voluntariamente sobre os corpos de seus maridos podem ser consideradas como tendo suicidado e sofrem as consequências disso? Elas obedecem a um preconceito e geralmente o fazem mais pela força do que pela própria vontade. Acreditam cumprir um dever, o que não é característica do suicídio. Sua escusa está na falta de formação moral da maioria delas e na sua ignorância. Essas nuances bárbaras e estúpidas desaparecem com a civilização. Repita de novo a questão. Mas aí a culpabilidade está na ignorância, no machismo e ainda por cima entra a responsabilidade do ato bárbaro. Quer dizer, elas não vão se queimar somente por ignorância, porque elas são forçadas a fazer isso. É a mesma coisa que, digamos assim, aqui no Brasil, digamos, digamos que tem alguma religião maluca aqui, que te obriga a andar descalça sob pregos. Porque aí, se a pessoa acredita nisso, ela vai andar. Agora, a responsabilidade de você também buscar uma consciência mais além não te coloca como culposo, mas realmente te obriga a buscar um conhecimento. Quer dizer, se você faz uma coisa por se acomodar a uma situação que você vê que ela não digamos assim, lógica, você também é um pouco responsável. Mas não que você não precisa de suicídio. Mas elas fazem isso porque são obrigadas. Se elas não se jogarem, os caras jogam ela. Esse é o problema. Não, sim, porque o que quer dizer? São pessoas inferiores, porque eles têm costumes bárbaros ainda. Eles acham que isso é uma lei, que isso é uma tradição, que é coisa divina. Então, são consciências ainda infantis ainda. É que nem nos tempos antigos, vamos matar o filho para oferecer para Deus. É consciência infantil, é consciência bárbara. Então, é que nem ele fala assim, isso não elas não fazem isso por uma vontade, elas fazem mais por uma obediência. Então, não pode ser caracterizado suicídio. Sim. Tanto que ele fala assim, são desculpáveis pelo pouco conhecimento da moral da maioria dela e pela ignorância. Então tem vários atenuantes ali. Onde vocês estão? 955, Amandinha. Muito obrigada. Então você tem vários atenuantes. Amandinha, você entrou. Gostei de você. Tem palavra, né?
Amandinha, você se jogaria no fogo por causa do seu marido depois que ele morreu? Não. Aí, você já está rompendo a tradição. Tá vendo? Então, aqui, Você já é uma herética, uma herética. então, aqui é justamente isso que ele está falando aqui, complemento da anterior. Não há intenção dessas mulheres de se matar. Elas estão ela praticamente se obriga a uma tradição da cultura ali. Que eu acho que isso aqui deve ser na Índia, se eu não me engano. Na Índia, exatamente. Então, é uma obrigação praticamente da sociedade. Então, ela não quer se matar. Ela acaba fazendo isso por tradição, porque eles acham que isso é o certo. É que nem o caso dos esquimós. Os mais velhos são deixados ao relento para morrer sozinhos, de fome. É uma tradição. Hoje, vamos pegar nós aqui, nós quatro. Vamos pegar o ancião da turma aí, o Jorginho. Vamos isolar ele num canto para ele morrer de fome. Em consequência, você vai lá, o Jorginho, não quero, vocês são loucos. Não, mas você vai fazer. Quem vai sair, os culpados somos nós, porque já temos alguma coisa bem desenvolvida a respeito disso. Tinha eu não lembro se é no Brasil, se é na África, tinha algumas tribos indígenas que a pessoa chegando numa certa idade, eles levavam e deixavam lá para as feras devorar, porque a pessoa se tornava tão trabalhosa para a tribo que elas deixavam lá para as feras devorar. Esse fardo aqui, né? Não, e aí que tá. Daí nasceu a ideia da obsessão. Porque, Amandinha, esses caras sabem, se largarem lá para a fera comer, ninguém morre. Já imaginou ter o Jorginho com obsessor? Vamos Por embora. isso, tratem vocês de mim. Tratem vocês de me sustentar e para ter em mim um espírito grato. Né, Amandinha? Pode deixar. Vai lá, Jorginho, manda ver. É, 956, Amandinha. Os que não suportaram a perda de pessoas que lhes são queridas se matam na esperança de ir reencontrá-los, atingem seu objetivo, o resultado para eles é diferente do que esperam. E em lugar de estar reunido ao objeto de sua afeição, deles se distanciam por maior tempo, porque Deus não pode recompensar o mais a covardia e o insulto que lhe é feito, duvidando de sua providência. Eles pagarão esse instante de loucura por desgostos maiores que aqueles que acreditavam abreviar, e não terão para os compensar a satisfação que os esperava. Aqui é outra. Aí é aquele negócio, né? Aí entra naquele das perguntas, desgosto, desilusões, que a gente estudou nas aulas passadas aí. E então, aí você tem. Não aceitação da lei. Porque aí a pessoa quer cometer o suicídio, é um ato deliberado, mesmo que ela esteja num instante de loucura, por lá, não aceita a condição de estar separado de fulano, ela que se levou à loucura, assim, né? Até ele fala aqui, por não confiar na providência, por duvidar da sua providência. Porque achar que o outro não vai encontrar mais o outro, que a outra pessoa não sabe onde está no plano espiritual. Então, aí é um ato deliberado. Aí já é uma vontade de fazer o ato, né? Uhum. Fale, Claudinho. O senhor não quer falar, Claudinho? Então, é isso aí. Aqui, no caso, a pessoa tem a intenção de se matar, né? Não é nenhuma tradição, nem um ato de imprudência. A intenção é se matar. Então, aí Agora, a sua internet tá horrível, Jorginho. Tá ruim mesmo, tá travando muito. Tá ventando muito lá. Saiu o bombril da antena da internet dele lá. Amandinha, você, Amandinha. Vamos lá, 957.
Quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o estado de espírito? As consequências do suicídio são as mais diversas. Não há penalidades fixadas e, em todos os casos, elas são sempre relativas às causas que o produziram. Mas uma consequência a que o suicida não pode escapar é o desapontamento. De resto, a sorte não é a mesma para todos, dependendo das circunstâncias. Alguns expiam sua falta imediatamente, outros numa nova existência, que será pior que aquela cujo curso interromperam. Nossa. Isso aqui, ó, além disso, a sorte não é a mesma para todos. Hoje em dia, só todo mundo se suicidou, virou ovoide. Tudo que tá rolando, virou ovoide. Por isso que fala, é tudo separado, individual. Entra, mas o que eu ia falar assim, ideia de ovoide não existe no negócio, não existe esse negócio, é impossível. Aí cai isso na literatura espírita, o outro vão pegando e vão fazendo um monte de romance espírita, ovoide. Os espíritos têm um mar de praia lá, tudo com ovoidinho, né? Que eles pegam, colam na pessoa, aí vai saindo um monte de besteira. A primeira vez que eu escutei esse papo de ovoide, na época eu estava na Casa do Caminho ainda. Tinha acabado de fazer a primeira vez que eu fiz a escola de aprendiz. Sempre achei também muito estranha essa história. Como é que a pessoa vai virar ovoide, vai virar ovo? Uma coisa muito esquisita mesmo. Não tem. É uma punição. Aí parece volta aquele negócio, punição, castigo de Deus. Deus não castiga, pessoal. Você acha que um espírito perder a forma, para ser o outro espírito pega, guarda em sacola, guarda em gaveta. Espírito não é coisa para você ficar guardando umas coisas para depois você colar que nem imã de gerador. Não tem cabimento nisso. Isso, né, Babu? Não tem cabimento esse negócio. Colocado a primeira vez no livro Libertação do André Luiz, que ele foi numa cidade, porque eles falam que o ovoide nada mais é que uma retração consciencial do próprio princípio inteligente do espírito, que ele fica, e aí os outros usam, né? Mas isso até hoje, depois do Libertação, acho que ninguém mais fala sobre o ovoide. Ficou mais por causa do André Luiz. Não, saiu um monte de romance de ovoide, Vale do Suicídio. Vale do Suicídio tem um monte de ovoide. E um monte de livro, aquele livro lá que a gente fala aí, fala de ovoide também. Tem os livros do Robson Pinheiro também. Os livros do Robson Pinheiro falam sobre ovoides. Hernani Guimarães, tudo fala de ovoide, porque criou essa ideia, que eu já coloquei no grupo aquela vez, o que seria um ovoide, qual que é a ideia que André Luiz queria transmitir com o ovoide. É uma coisa completamente diferente disso. Relembrando que André Luiz não era espírita, ele não conhecia, ele tinha alguns pontos de visões e ele era médico. Ele quis comparar um negócio de ovoide, de um bicho lá, para dar uma ideia. Caiu o ovoide, espírito perde a sua forma, é um ovo, e taca. Aí é que você não participou do nosso último encontro, Amandinha. Depois de terminar esse estudo nosso aí, vou levar o outro lá, que Kardec fala assim, que ele fala de uns artigos de Camille Flammarion, que ele fala assim, o Camille Flammarion, ele aborda o espiritismo muito corretamente. Ele escreveu um artigo científico assim, mas bem científico mesmo, bem ficção científica. E lá ele retrata algumas coisas de espiritismo. Aí ele fala de pluralidades de existência, pluralidades de mundos habitáveis. Aí o espírito que faz a comunicação assim, com o amigo dele, porque qual é a história? É um amigo que morre e o outro que fica na Terra. Aí os dois combinaram, assim, quando você morrer, você entra em contato e fala como que é. Aí esse amigo que morreu começa a falar assim, aconteceu no momento da morte, aconteceu isso comigo, eu perdi a consciência um pouquinho, mas logo... Aí Kardec vai falar assim, isso aqui é espiritismo. Aí fala assim, eu fui levado para outro mundo. Adivinha qual que é outro mundo? Capela. O exilado de Capela, essa mística daí. Aí, essa parte de Capela não tem a ver com o espiritismo. Ele só tá falando que vai para outro mundo, tal. Aí fala assim, o mundo aqui onde eu tô, as pessoas têm um perispírito. Aí Kardec fala assim, o perispírito, pessoal, Aí ele fala, esse mundo tem cachoeiras, essa parte de cachoeiras, essas coisas, é tudo invenção, só algo... É a mesma coisa de André Luiz. Então, tudo que ele relata não é que
espiritismo? Ele usa alguns pontos que tem a ver com o espiritismo, mas o pessoal pega tudo ao pé da letra. Não, tudo que André Luiz falou é espiritismo e taca de pau, fechou a conta. Aí pega o pé da letra, já escreve outro livro e com aquilo como verdade. Por isso que eu falei para você, imagina do que está vindo desde 1950, com um monte de ideias de Ramatiz no meio. E agora, bota ainda Robson Pinheiro, Bacelli, imagina o quanto mal isso aí vai fazer para sair esse monte de baboseiro que está no meio da... Calma aí que o senhor, o senhor quer sair aqui, ó. O senhor quer sair. Quem é que vai ler a primeira parte do adendo aqui? Então, no meu aqui tem 3 parágrafos, então cada um fala um. Tá, vou começar então. Não, é isso? O Babu começa. Tá bom. A hora que ele voltar, né? A hora que ele colocar o bichano para fora. Dia, começa o adendo, o primeiro parágrafo, até o senhor, o primeiro parágrafo do adendo, o segundo eu. E o terceiro. No seu, acho que não tem. Gente, o meu só tem 2 parágrafos. O meu só tem 2, por isso que eu falei. O meu tem 3. Então começa. Isso, começa e depois eu faço o restante. Tá. A observação mostra, com efeito, que as consequências do suicídio não são sempre as mesmas. Há, porém, as que são comuns a todos os casos de morte violenta, as que decorrem da interrupção brusca da vida. É primeiro a persistência mais prolongada e mais tenaz do laço que liga o espírito e o corpo, porque esse laço está quase sempre em todo o seu vigor no momento em que foi rompido, enquanto na morte natural se enfraquece gradualmente e, em geral, até mesmo se desata antes da extinção completa da vida. As consequências desse estado de coisas são a prolongação da perturbação espírita, seguida da ilusão que, durante um tempo mais ou menos longo, faz o espírito acreditar que ainda se encontra no número dos vivos. Sandio, a afinidade que persiste entre o espírito e o corpo produz em alguns suicidas uma espécie de repercussão do estado do corpo sobre o espírito, que sente assim o desprazer dos efeitos da decomposição do corpo e passa por uma sensação cheia de angústia e de horror, sensação. E esse estado pode persistir tanto tempo quanto devia durar a vida que eles interromperam. Poderia, pode, quer dizer que vai. Esse efeito não é geral, mas em nenhum caso o suicida está livre das consequências de sua falta de coragem e cedo ou tarde reparará sua falta de uma maneira ou de outra. É assim que alguns espíritos que haviam sido infelizes na Terra disseram ser suicidas na existência anterior e se submeteram voluntariamente a novas provas para tentar suportá-las com mais resignação. Em outros, há uma espécie de ligação à matéria da qual procuram em vão se desapegar, para atingir mundos melhores, mas cujo acesso lhe é proibido. Na maioria, é o remorso por terem feito uma coisa inútil, uma vez que só colheram decepção. A religião, a moral, todas as filosofias condenam o suicídio como algo contrário à lei da natureza. Todos nos dizem, em princípio, que ninguém tem o direito de abreviar voluntariamente sua vida. Mas por que não se tem esse direito? Porque não se é livre para colocar um fim aos seus sofrimentos? Estava reservado ao Espiritismo demonstrar pelo exemplo daqueles que o praticaram que não é apenas um erro como infração a uma lei moral, consideração que pouco importa para certos indivíduos, mas que também é um ato estúpido, uma vez que, ao contrário do que pensaram, nada ganha quem pratica. O Espiritismo nos ensina
nos ensina isso, não de forma teórica, mas pelo fato que coloca diante dos nossos olhos. Melhor leitura para entender o céu e o inferno. E lá tem os suicidas, cada um morrendo por um jeito. E aí tem aqui outra coisa também, que cedo ou tarde, nenhuma outra encarnação, ele vai ter que reparar. Não quer dizer que é na próxima reencarnação que ele vai sofrer todas as mazelas, que o que está no meio espírito. O cara morreu já e na próxima encarnação vai vir algum problema ligado àquilo. Não é bem assim que funciona. Às vezes pode vir parcelado, né? Pode vir. É porque não adianta você dar colocar alguma coisa na pessoa, você não tem consciência plena do que praticou. Então não adianta você querer, vamos pegar aí alguém, vamos falar que existe uma tribo de índio que nunca teve contato com o homem, nada, eles existem com os seus negócios. Então, se alguém se matou ali por desgosto, que morreu a esposa, morreu a companheira, morreu de uma morte, ele não vai vir logo na outra vida cheio das deformidades que normalmente o espírita coloca. Ele precisa ganhar uma consciência primeiro, para depois fazer assim, tá vendo o que você está fazendo lá atrás? Agora você com uma consciência, você pode vir com isso. Normalmente é o espírito que pede, mas é que normalmente já viu a receita de bolo no meio espírito. Morreu, suicidou, próxima vida você vai vir sem o quê, mas não sei o que lá, mas sem outra coisa. Receitinha de bolo. Vai ficar no Vale do Suicida, nem sempre é assim realmente. Mas o suicídio que eu acho importante na colocação da resposta é essa. É sempre o desapontamento, porque você, como não há morte, não há desaparecimento, você leva uma surpresa desagradável. Porque a vida continua e aí que é o problema. A solução que era para ser dada não foi dada. Então você fica ainda com esse problema de não ter solução, né? Eu acho eu penso sobre isso. Eu acho que o pensamento melhor que a doutrina trouxe é que não há solução de continuidade em relação à morte. A morte ela existe para o corpo físico, mas o espírito que encarna, esse não desaparece. E aí diminui esse elan de querer morrer, apesar de que nós ainda somos presos à matéria. E todos nós temos medo da dor da morte, né? De sofrer um acidente, da dor em si. Mas da morte em si, ela não é uma realidade, né? O que nos ajuda a ter uma segurança do não desaparecimento. Olha, Claudinho, você que estava aí só para falar que é o capítulo 5 do livro 2 do Céu e Inferno, que só tem vários casos de suicídios. Então, aqui, o que ele coloca aqui suicídio, ele não é as consequências não são iguais para todos, depende de cada caso, né? Cada caso é um caso. Uhum. E aqui ele fala assim, que a religião, a moral e todas as filosofias condenam o suicídio. Então, mesmo no mundo antigo, né, pagão, o suicídio não era bem visto, né? Não era algo assim, não era algo que era aceitável, a não ser em alguns casos assim, muito específicos. Mas ninguém se mata assim do nada. Todos nós temos aquela consciência de querer continuar vivo. Então é algo que não é natural, é antinatural. Uhum. Mas aqui tem uma notinha de rodapé do vovozinho do Babu. Tem mesmo. Só no nosso que tem, Cláudio. É só o nosso que é realmente um livro dos espíritos de primeira classe. O resto aí é... Claudinho. Então ele diz o seguinte... Deixa quieto. O argumento espírita contra o suicídio não é apenas moral, como se vê, mas também biológico, firmando-se no princípio da ligação entre o espírito e o corpo. A morte, como fenômeno natural, tem as suas leis que o espiritismo revelou através de rigorosa investigação.
O sofrimento do suicida decorre do rompimento arbitrário dessas leis. É como arrancar à força um fruto verde da árvore. As estatísticas mostram que a incidência do suicídio é maior nos países e nas épocas em que a ambição e o materialismo se acentuam, provocando mais abusos e excitando preconceitos. A falta de organização social justa e de educação para todos é causa de suicídios e crimes. Ver o final do item 949. Se abolirdes os abusos da vossa sociedade e os vossos preconceitos, não terei mais suicídios. Depois de vários suicídio, que o pessoal entendeu ao pé da letra, eu fui numa palestra lá que o cara leu de um livro lá e até citou o livro, a dona Encrenca quis comprar, você nem compra, besteira. O Vales dos Tatuados. O Vales dos Tatuados, quem faz muita tatu assim, vai pro Vales dos Tatuados. Você, besteira, você você rasga esse livro. Você vê alguém comprar, pega na mão, rasga, joga fora, que falar assim, de uma ideia deturpada. Vários tatuados. Vem, de uma ideia deturpada que o pessoal não compreendeu o que quiseram dizer com o Vale do Suicida, já levaram já pro Vale dos Tatuados, o Vale dos Espíritas. E ela ficou preocupada. Vegetariano. Vai ter o Vale do Vegano que fica derramando leite lá no negócio lá. Do vegano fake. Isso. Ai, Jorge. Bom, se existir Vale dos Tatuados, eu tô tranquilo, porque eu não tenho. Eu não sei, eu tô que lasca. Para esse vale eu não vou. Para esse vale, graças a Deus, eu tô livre. O que essa ideia representa? O que o pessoal pegou essas ideias? É os famosos infernos de hoje em dia, o umbral, o Vale dos Tatuados, o Vale do Suicídio, transformaram o espiritismo em religião com seus infernos de novo. É porque o pessoal já compara, né, essa coisa da tatuagem, aquelas coisas antigas de bandidagem, do cara ser pirata, entendeu? Então é uma reminiscência do mal, sabe? Uma coisa meio assim danada. Aí o cara já leva isso. Porque uma vez, no centro aqui em Jacareí, o cara foi na mocidade e fez uma palestra sobre isso. Que a tatuagem que você faz, ela fica no seu perispírito. Aí eu fui fazer uma aula e o cara perguntou, olha, teve um cara aqui que é importante no movimento, qual a sua opinião? A tatuagem fica no perispírito? Eu falei, não sei. Eu falei, se eu fosse uma Maori, né, e na minha mente, o desenho que eu faço no meu corpo, na minha tribo, simboliza alguma coisa, e eu desencarnei Maori, é provável que essa coisa continue, porque eu tenho na mente isso. Agora, se você faz por brincadeira, e para você não tem nada muita importância, quando você desencarnar, você vai esquecer, não sei se fica. Mas foi tão traumatizante para a mocidade, que os caras ficaram assim, nossa, será que vai ficar no meu perispírito a tatuagem? Eu falei, não sei, você vê? A informação, quando ela não é bem colocada, a pessoa leva embora para pessoas que não sabem. É uma besteira isso. Eu lembro de uma aula, deve fazer uns 3 anos atrás, teve uma moça que me perguntou sobre isso daí, de tatuagem. Falei, olha, fica tranquila que quando você desencarnar, você não vai aparecer nenhuma tatuagem no seu perispírito, então fica tranquila, porque falaram para ela isso. Nossa. É besteira, pegaram todos os infernos de novo, decodificaram outra coisa e colocaram Deus castigando o espírito. O espírito não é castigado por Deus, pessoal. O espírito não vai ficar castigado. Vai ter também o Vale dos Carnistas. Vocês vão ficar relembrando os bichinhos mortos para vocês comerem e tal, assombrando vocês. Tudo isso vai acontecer. O que eu falei foi assim, o perispírito ele é uma projeção da mente da pessoa. Então, uma vez que você desencarnou, o corpo vai desintegrar, não tem ligação nenhuma com o perispírito. O perispírito é da sua mente, não tem nada a ver com o corpo físico. Aliás, é o contrário, né? O seu corpo físico é que muitas vezes vai refletir o que está no perispírito, e não o contrário. Então, não pode acontecer isso. Então, eu falei, fica tranquilo que isso aí é uma grande bobagem, não tem nada a ver isso aí.
Lá, Claudinho, comece tudo novamente agora. Então vamos lá, capítulo 2, penas e gozos futuros. Primeiro item aqui, o nada, a vida futura. 958. Por que o homem repele instintivamente o nada? Porque o nada não existe. Simples. Amandinha, o que você acha? Ô, Fale sobre Claudinho, isso. lê de novo a sua que a tradução aí, que tem um problema aqui na minha. Opa, outro Jorginho. O quê? Tem problema, Aí. não? Porque ele leu uma coisa aqui, não. Porque na minha, assim, ó, porque o homem tem instintivamente horror ao nada. Como é que é a sua pergunta aí? Tá igual a sua, minha. A minha também. Porque o homem repele instintivamente o nada. É a mesma coisa, Tá. né? Então tá igual. Aqui eu entendi uma coisa diferente aí. Enfia o dedo na tomada. Vai lá, Jorginho. A gente espera você. Porque o nada não existe. O Discorra. nada não existe. Nada a declarar. Tá tudo certo. Como já dizia um filósofo grego pré-socrático, que eu não lembro o nome dele, do nada, nada pode surgir, nada pode desaparecer do nada. Porque o nada não é nada. Porque o nada não existe. Vai, Vamos Jorginho. lá. 959. De onde vem ao homem o sentimento instintivo da vida futura? Já o dissemos. Antes de sua encarnação, o espírito conhece todas essas coisas e a alma guarda uma vaga lembrança do que sabe e do que viu em seu estado espiritual. Ou seja, né? De tanto você encarnar, desencarnar, encarnar, desencarnar, encarnar, desencarnar, encarnar, desencarnar, mesmo que você, nessa encarnação, tenha uma doutrina religiosa a qual você, no fundo, diga que não acredita, o espírito tem uma noção, ele sabe que não é assim. É por isso que, às vezes, as próprias pessoas que dizem que não creem na reencarnação, fala aquelas frasezinhas assim, meia de repolho, né? Ah, na próxima vida a gente se encontra. Quer dizer, o cara sai assim, porque se eu não acreditasse, eu nem falaria isso, porque se isso não existe, por que eu vou falar essa besteira? Uma dessas frases que saiu pelo inconsciente da pessoa foi daquele biólogo, ativista pelos animais, o Stephen Wilbury, lá da Austrália. Na última entrevista dele, antes mesmo dele ter desencarnado pelo acidente com a raia, ele falou uma frase que saiu assim, ó, puf. Ele nem percebeu o que ele falou, mas falou assim, não, sobre os animais, o meio ambiente, papapá, eu defendo e tal, porque foi para isso que eu vim, foi para isso que eu nasci. Eu falei, o cara não é católico, porque eles não são católicos, ele era presbiteriano, nunca se ouviu falar da reencarnação, foi muito assim por cima, mas ele falou isso com convicção, porque foi para isso que eu nasci. Como é que alguém joga essa frase? Não, mas isso não tem a ver com ideia de reencarnação. Tem, porque ele só vai saber dar essa colocação de não ter medo da vida futura, de realmente, mesmo que não acredite na vida futura. Os evangélicos, Jorge, os evangélicos também acreditam que eles vêm aqui com uma missão. Isso não significa reencarnação, porque eles não acreditam nisso. É uma missão. Mas a missão do evangélico que ele fala aqui é o Senhor nos deu uma missão. Então, Jesus quer Deus. Mas não é aquela missão que a gente fala, olha, eu vim aqui com uma missão de poder... Na igreja evangélica, Jorge, todo mundo aprende, assim, não é todo mundo que vai salvar, não é que nem no meio espírito, todo mundo tem que fazer boa ação porque é o que Jesus manda. Essa coisa bem que a gente tem lá no evangelho, os caras falam assim, ó, você tem uma missão, tipo assim, nem todo mundo vai ser pastor, então você tem uma missão de vida que cabe a você. Esse cara pode dizer assim, minha missão na terra não é ser pastor, é cuidar dos animais.
Então não é essa ideia fechada de todo o evangelho vem aqui para virar pastor, para salvar os outros. Não é essa a ideia fechada deles. Não sei, não. Eu sempre entendi isso diferente. Então, um ditado que também é repetido, às vezes, muito inconscientemente para as pessoas, que dá a ideia de reencarnação, mas as pessoas, às vezes, não se tocam disso, é quando a pessoa, assim, passa por dificuldade na vida, a pessoa fala assim, eu joguei pedra na cruz. Isso sim. Porque você está falando, joguei pedra, que ele viveu na época de Jesus. Então, aí sim é uma ideia de reencarnação. Amandinha, você não jogou para na cruz. Você, como cozinheira na época, você salgou a Santa Ceia. Eu tenho que ter jogado uma pedraria. Muita pedra. Amanda usou a cruz lá para estender a roupa no varal lá. Usou a cruz para no varal lá. Ei, você que tá aí em cima aí, só estica o dedinho para me colocar uma blusa aí, só vai. Para com o dedinho aí, minha. Ai, gente. Agora. Vai, Jorginho. E aí? Leia a primeira parte da vida, depois vai a Amandinha. O aqui tem 3 parágrafos, hein? Eu vou ler o primeiro. Tá bom. Em todos os tempos, o homem se preocupou com o seu futuro de além-túmulo, e isso é muito natural. Qualquer importância que ele ligue à vida presente não o pôde impedir de considerar quanto ela é curta e, sobretudo, precária, visto que pode ser cortada a cada instante e ele não está jamais seguro do dia de amanhã. Que se torna, depois do instante fatal, a questão é grave, porque não cogita mais de alguns anos, mas da eternidade. Aquele que deve passar longos anos num país estrangeiro se inquieta com a posição que aí terá. Como, pois, não nos preocuparíamos com a que teremos deixando este mundo, visto que é para sempre? Aí realmente ele dá aquela ideia de que mesmo que a pessoa não tenha uma noção ainda mais ou menos elaborada sobre a vida futura, ele já pensa que a eternidade, mesmo sendo já pré-determinada, para ele é um problema, né? Por exemplo, assim, eu vou viver na Jerusalém renovada com Jesus. Poxa, o que é para ele uma eternidade do mesmo jeito que ele conhece as pessoas? Deve ser um momento muito chato, porque ele não evolui mais, mas no fundo ele sabe que existe alguma coisa, né? Pior seria se essa pessoa considerasse, digamos assim, que é tipo uma pessoa nihilista, o homem morreu mesmo. Aliás, o Saramago tinha umas coisas interessantes. Ele era um pensador muito inteligente, mas era comunista, e ele não acreditava na vida depois da morte. Mas ele escreveu um livro chamado O Evangelho segundo Jesus Cristo, quando ele fala sobre a vida. Mas ele tinha uma noção, olha, eu sei que amanhã esse monte que eu estou vendo aqui na minha casa, desse pôr do sol, para mim é o último. Então eu tenho que dar valor a ele porque ele é o último. Você pensa bem, ele tinha uma ideia espiritualista de dar valor às coisas por ser um, mas ao mesmo tempo não se preocupava com amanhã, porque a morte para ele realmente era uma fatalidade finalista. Mas se ele era nihilista, como é que ele pode ser espiritualista? Porque ele tinha uma visão assim, tipo que eu te falei, eu tenho que perceber hoje o ser humano, a vida, porque amanhã não terá mais nada. Quer dizer, se eu tenho essa visão, eu não estou preocupado com nada. Nihilista não acredita na vida após a morte, ele acredita no nada, que vai desaparecer no nada. Então ele não tem visão espiritualista. Mas aí mas por que o nihilista vai se preocupar, sabe, de cheirar uma rosa? Porque isso é uma visão de uma pessoa que tem uma sensibilidade. Para os que ficam. A preocupação de quem é nihilista é para aqueles que ficam. Não o que vai acontecer depois da morte, porque para eles a morte é o nada. Então não tem visão espiritualista e nihilista. O Jorge vê espiritualismo em todo mundo. Em todo mundo. Ele quer...
Aí já lança o livro. Não, mas a gente, vou me preocupar. Digamos assim, com aqueles que ficam, se eu sei que nada vai permanecer, então não adianta nada eu fazer. Porque o espiritualista tem essa sensibilidade. Eu vou deixar alguma coisa para aqueles que vêm, porque isso tem que permanecer. Mas se nada vai permanecer, qual é o esforço? Então eu senti no Saramago, para mim, essa contradição. Não é contradição, é que ele falou, ele deixa alguma coisa para os que ficam, para trilhar o caminho dele, quem pensa igual quer. Não é só porque a pessoa tem um senso delicado para alguma coisa que a pessoa é espiritualista, Jorge. E isso não tem a ver com espiritualidade. Mas tem a ver com a sensibilidade, o seu emocional. Mas o emocional e a sensibilidade tem a ver com a sua materialidade ou não. Se eu fosse niilista, eu seria muito materializado. Porque, para que me importa você ver cores, boniteza, se amanhã eu não vejo mais? Não tem correlação, Jorge. Não é porque eu sou niilista que eu vou ser, nossa, eu vou passar por cima do pescoço até da minha mãe por causa de dinheiro. Não tem nada a ver, isso tem que ver com o caráter da pessoa. Nós estamos careca de saber que não existe o nada. Aquela pessoa que é niilista, ele é um espírito reencarnado que já viveu no passado. Então, ele ser uma pessoa sensível, uma pessoa que preza pela humanidade e tudo mais, isso é característica dele espírito. Então, o fato dele ser niilista não quer dizer que ele vai ser materialista, que ele vai ser mal, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É. Ele pode... O Sartre não acreditava no nada, mas ele queria deixar para aqueles que estavam ali depois dele alguma coisa de útil também. Assim, por que os niilistas... Aí é que você tem niilista extremo. Você tem um Nietzsche que é um extremo, que quer destruir tudo, vamos falar assim, e você tem outros que se preocupam com o outro, fala assim, eu quero deixar alguma coisa, porque depois a gente não vai ter nada mesmo, é só esse instante da Terra, então que nesse instante da Terra que a gente está aqui, que a gente possa viver de uma melhor maneira. É isso que alguns trazem. Já o caso do Nietzsche, o Nietzsche que é a ideia de super-homem, o mais forte pode tudo, então vamos arrebentar com o mundo aí. Vai, Amandinha. Pode ler, não sei se os seus tem 3. Leia o segundo parágrafo, por gentileza. A ideia do nada tem algo que repugna a razão. O homem, mais despreocupado nesta vida, chegado o momento supremo, pergunta a si mesmo o que será feito dele e involuntariamente fica na expectativa. Nessa hora o bicho tranca mesmo. Na hora que o bicho vai morrer, Nossa Senhora, chama lá o Claudinho para me pedir perdão, chama lá o Babu para me pagar o dinheiro dele. Na hora o cara toma passe, banho de descarrego, vai na marcha de amizade com Cristo, qualquer coisa. Na hora da morte mesmo, o cara vê... Na hora que o avião vai cair é que você vê que você realmente crê em Deus. Acreditar em Deus sem admitir a vida futura seria um contrassenso. O sentimento de uma existência melhor está no íntimo de cada homem. Deus não o colocou aí em vão. Estamos aguardando o senador se pronunciar. Sou eu? Sim. A vida futura implica a conservação da nossa individualidade após a morte. Que nos importaria sobreviver ao corpo se a nossa essência moral tivesse de perder-se no oceano do infinito? As consequências disso para nós seriam as mesmas do nada. É a ideia panteísta, né? Você morrer e voltar pro todo. Não é um nada, você perde sua individualidade. Então, você perde tudo que você aprendeu. Quer dizer, então não valeria a pena o esforço moral, né? Porque a frase aqui é muito interessante. Quem nos importaria com efeito, sobretudo o nosso corpo, se a nossa essência moral, quer dizer, todo esforço de honestidade, você buscar sensibilidade, buscar o belo, o útil, se por morrer, acabou.
Então, mas aí só a pessoa que é extremamente egoísta vai pensar só nele mesmo e que se lasque o resto. As pessoas que têm um pouquinho mais de consciência de humanidade e tudo mais, não vai esperar, eu vou morrer e todo mundo que se lasque. Então, a pessoa que tem consciência da humanidade. Então, como até o Babu falou, a pessoa quer contribuir com os que vão ficar aqui, os que vão vir, com alguma coisa que acrescente para a civilização. Mas, ô Claudinho, se nada vai sobreviver, qual é a questão de não ser egoísta? Porque você tem que aproveitar Mas é da enquanto natureza da pessoa, Jorge. Tem pessoas que são egoístas, pessoas que não são egoístas, eles querem contribuir com a humanidade. Falar, eu não vou querer que os meus descendentes se lasquem só porque eu não acredito no nada, só porque eu acredito no nada. Eu quero deixar alguma coisa, alguma herança, alguma coisa para os que vêm depois. É justamente pensando assim que hoje nós saímos da barbárie e nós estamos aí na civilização. Não, sim, mas aí, Cláudio, aí porque no fundo, digamos assim, e é isso que é interessante, porque de uma maneira positiva, se nós podemos pensar assim, o niilista não faz algo de bom para ganhar céu, tipo mercenário, porque ele não vai receber, porque ele não tem isso como fundo da ação. A sua ação, é como você falou, é profundamente moral. Agora, eu sempre penso que esse profundamente moral é uma ação instintiva daquilo que o espírito já sabe que vai ter. Quer dizer, por mais que ele diga que ele não crê na vida após a morte, ele, no fundo, sabe que ele existe. Então, mas é algo que é do inconsciente do espírito. Ele não acessa essas memórias do passado para ter certeza, convicção que existe algo no futuro. Então, para ele, como ele não está vendo nada, para ele a morte é o nada. Mas ele traz inconsciente isso. Isso faz com que as pessoas que são mais desprendidas, que são mais humanas, elas procurem deixar alguma coisa para os que vêm depois. Essa era a ideia dos filósofos antigos. Eles não tinham consciência de que morrer ia para o céu ou para o inferno, mesmo porque eles não acreditavam também nas mitologias antigas. Mas eles tinham consciência de que deveria fazer alguma coisa para os que vêm depois dele. Uhum. Agora sou eu? Vandinha, você vai começar a intuição. O Jorge está querendo falar para você, é o Jorge. Não, porque é o seguinte, é só para de dividir. Eu li a pergunta, aí eu li o último parágrafo, agora é o senhor. Ele está querendo mudar a regra agora, você viu? Não, eu li a pergunta, o resto era só para me alcançar. Ah, Jorginho. Então tá legal. Perdida, Mandita. Então sou eu, meu irmão. Então é intuição de penas e gozos futuros. Vamos lá. 960. De onde vem a crença que se encontra entre todos os povos de penas e recompensas futuras? É sempre a mesma coisa. O pressentimento da realidade trazida ao homem pelo espírito dele encarnado. Porque sabei-o, não é em vão que uma voz interior vos fala, vosso erro está em não escutará bastante. Se nisso pensasseis bem, frequentemente, vos tornaríeis melhores. Sim, é o que nós temos. As pessoas que têm alguma religião, que acreditam em alguma coisa, seja no céu, no inferno, seja no qualquer tipo de coisa pós-morte, é bem maior daqueles que não acreditam. E dentro daqueles que não acreditam, tem aqueles que não aceitam nenhuma religião. Assim, ó, eu não aceito essas religiões que vocês passam para mim aí, falando que Deus é isso, que vai ter isso. Então você vai ter algumas pessoas que não creem devido ao fato dessas religiões cheias de dogmas. Assim, ó, eu não creio em nada porque eu prefiro não crer em nada do que esse monte de contrassenso. Se vocês ficam me colocando, ó, você tem que ser assim, aceitar essas coisas sem questionar. E você tem outras pessoas que não acreditam em nada mesmo. Eles não têm nada, que nem o senador falou, não acreditam em nada após a vida. Que a vida é só material. É porque ficou sendo
incutido na mente das pessoas durante séculos que se você, depois da morte, ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno, ou você vai para o Purgatório. Purgatório. Então as pessoas descreram disso em função desse absurdo que é. Uma hora o padre, o pastor fala que Deus é bom, Deus é justo, Deus é amoroso, depois te manda para o inferno. Então as pessoas, isso aí é um absurdo. Então o povo não está falando coisa com coisa, isso é tudo mentira. Lá, Amandinha, que está com sono. 961. No momento da morte, qual o sentimento que domina a maioria dos homens? A dúvida, o medo ou a esperança? A dúvida para os céticos endurecidos, o medo para os culpados, a esperança para os homens de bem. E aí, Amandinha? Amandinha, dessas três, qual seria a sua? Eu sou meio medrosa, né? Tá com culpa no cartório, ó. Culpa no cartório. Não quer dizer que eu tenha culpa. Não, imagina. Não, eu tenho esperança, filho. Eu vou pro nosso lar. Ai, Claudinho. Acabou de se trair, hein? Eu tenho medo. Opa! Medo é para os culpados. Tem alguma coisa aí. Tem uma coisa. Amandinha, a sua alma já está te dizendo que você tem que ir a pé até a Aparecida do Norte, levar uma vela do seu tamanho para poder pagar a sua promessa. Isso é o que eu chamo de sincericídio. Vamos embora. 962. A gente lê esse aí e termina o estudo por hoje. Sim. Por que existe descrente, uma vez que a alma traz ao homem o sentimento das coisas espirituais? Existem menos do que acredita. Muitos se fazem espírito forte durante a vida por orgulho, mas no momento da morte não são tão fanfarrões. Bicho, mas isso é uma verdade verdadeira. Isso, na hora que o corpo estiver no hospital, o cara fala, olha, não tem salvação, o bicho manda chamar o padre para ouvir confissão, me chama o Claudinho para ele me perdoar nessa hora. Claudinho, Babu, eu não devolvi o seu livro. O Jorginho vai dar trabalho na hora que desencarnar, né? O Jorginho vai dar trabalho. Esse vai espernear, vai... Gente, aqui em casa nós já fizemos um pacto, meu filho. A gente só vai morrer depois que o último bichinho daqui foi embora. Porque a gente não, aí eu vou ficar preocupado. Pô, quem vai cuidar do zoinho? Quem vai cuidar do cinzão, do amarelo? Não. Eu tenho certeza que os caras vão pegar o Garibaldo, levar para fazer uma sopa. Ô Jorginho, vai para Uberaba. Quando eu fiz aquela excursão que o senador critica aí, né? Lá tem uma fazenda, tem uma casa lá que, segundo a mística lá, o Chico falou que lá tem um portal para o nosso lugar. Vai falar assim, ó, aqui, ó, o Chico falou que tem, alguém falou pro o Chico falou para alguém, que falou para alguém, o famoso Chico me disse, né, que aqui tem um portal para o nosso lugar. Jorginho, vá para Uberaba, compra a casa da mulher, Jorginho. Deixa eu ver aqui. A consequência da vida futura decorre da responsabilidade de nossos atos. Estão todos grifados isso aqui, seus espíritos de terceira ordem. Isso aqui, ó, faz uma tatuagem. Pode fazer que faz uma tatuagem com isso aqui, ó. Não vai pro Vale dos Tatuados. Escreve isso no braço, para ler sempre. A razão e a justiça nos dizem que, na partilha da felicidade a que todo homem aspira, os bons e os maus não podem ser confundidos. Deus não pode querer uns sem esforço, desfrutem dos bens, que os outros, com esforço, alcançaram com esforço e perseverança. A ideia que Deus nos dá de sua justiça e bondade, pela sabedoria de suas leis,
não nos permite acreditar que o justo e o mal estejam no mesmo plano aos seus olhos, nem duvidar que receberão um dia a recompensa ou a punição pelo mal que fizeram. Grave isso aqui também, e acaba esse negócio de vale de suicídio, cabe tudo. É por isso que o sentimento natural que temos da justiça nos dá a intuição das penalidades e das recompensas futuras. As penalidades são de aspectos morais, são remorso, são dor na consciência, e não você ficar um ovoide ou ficar num lugar que as pessoas vêm lá e ficam jogando as coisas no C. Porque isso é ideia de inferno, que é castigo. Uhum. Essa frase aqui me lembrou a frase de acho que de um bispo durante aquela cruzada dos albingenses. Os hereges, os albinenses, quem que era, fale para nós. Como é que é, Papu? Não entendi. Os albinenses, qual que chama o nome dos caras aí? Albingenses. Era quem mesmo? Qual que era o nome tradicional desses caras, o senador? A Amandinha quer saber. Jorginho tem que saber, não é possível que ele não saiba. Cara, eu sei que foi aquele Bartolomeu lá, aquele frade lá, falou, não, mata todo mundo, porque Deus sabe quem é seu, quem não é. Os albingenses são os como é que chama mesmo? Os Cátaros. Os cátaros. Os cátaros. Os verdadeiros cristãos. Os caras realmente queriam viver. Quando eles estavam para invadir a cidade lá e massacrar todo mundo, o que estava comandando lá a operação falou pro padre, não, mas não, vamos matar todo mundo, vamos matar também os que são inocentes. Deus escolhe. O bispo pensou, falou, mata todo mundo mesmo, porque Deus reconhecerá os seus. Aí foi mulher, criança, velhinho, gente idosa. A noite do São Bartolomeu foi a mesma coisa também. Foi todo mundo que estava ali, ó. Ó, esse romance do Rochester com a Vera Credovicaia, A Noite de São Bartolomeu, é um livro fantástico. É um romance muito bom de ser lido. É um romance psicografado, bonito pra caramba, muito bem escrito, muito histórico também. Jorginho vai chorar, Muito pessoal. legal. Terminamos por hoje. Terminamos.